Galera, olha só, o seu professor aqui, Valmir Soares Júnior, mais uma vez para a nossa aula de revisão. Então, alguns recados rápidos. Lembra de se inscrever no canal se não for inscrito ainda, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. Desejo desde já uma boa prova. Quase não consegui gravar esse aulão, porque o microfone resolveu dar problema hoje. Eu estou gravando aqui esse vídeo com algumas fontes de áudio diferentes, para depois fazer a edição e ver qual ficou melhor. Tem um microfonezinho aqui na mesa hoje está uma alegria aqui, hoje está uma animação. Seguinte, deixa eu botar o microfone aqui no canto, tá. Olha só, primeiramente, essa aula de revisão não vai pegar todos os assuntos. Por que não? Eu ia gravar só aula de revisão, mas aí quando eu vi estava ficando com 3, 4 horas, então estava ficando muito extenso e ia ser muito cansativo. Vocês perceberam que eu fiz uma aula para cada matéria. Fazendo uma aula para cada matéria, todos os vídeos juntos, eu nem sei quanto tempo dá, mas dá bastante tempo. Vocês têm 12 aulas aí, uma para cada matéria separada. E esse aulão eu quis trazer alguns tópicos que eu não trabalhei nas aulas anteriores, mas que eu considero relevantes. Então, matérias que o pessoal acaba não estudando muito, não se dedicando muito. Matérias que caem mais teoria, normas e contabilidade geral tem também, mas não tem tantas. E eu vou trabalhar outras questões que eu julgo relevantes e que podem cair no exame de suficiência. Então, primeiro, essa revisão não contempla todos os temas, ela contempla temas importantes de várias áreas, mas não todas, porque senão ficaria muito extenso. Por isso eu gravei um aulão de cada matéria. Segundo, eu estou disponibilizando os slides mais uma vez. Aqui no link da descrição desse vídeo você encontra o link para os slides dessa aula e encontra também os links para os slides das aulas anteriores. Mas você vai fazer, aqui embaixo tem um link que é para os slides. Você clica, vai ser direcionado para o meu site e lá no meu site você encontra os links para baixar os slides das aulas de revisão de 2018, os slides das aulas de revisão 2019 e encontra o slide dessa aula aqui, tá? De todas aquelas aulinhas separadas, está tudo disponível lá e mais essa aula também. Para essa aula de hoje eu separei algumas questões, eu acho que 15 ou 16. Então vamos responder todas, só que dessa vez, como é uma aula de revisão, eu vou responder um pouquinho mais rápido. A gente vai fazer a leitura, mas eu não vou mais ficar tanto tempo discutindo sobre a questão não, senão ficaria muito extensa. Tá? A intenção é que essa aula fique mais ou menos 1 hora, para que você possa assistir agora nos últimos dias sem tomar muito do seu tempo. Questão de matemática financeira, não vou fazer no braço, vou fazer somente na HP. Então fique atento, vou fazer só na HP, para que você faça aí na HP também. Para matemática financeira, eu já falei em vídeos anteriores, tem aulas aqui ensinando a fazer na aula de matemática financeira separada e na aula do meu curso aqui de matemática financeira para concurso também tem, fazendo tudo no braço. O que é importante para você? Fica atento, percebe alguma coisa que você não tinha verificado ainda, algum conceito, alguma coisa que tenha ficado mal interpretada, para que a gente possa avançar e você vai fazer essa prova domingo e vai conseguir sua aprovação. Show de bola? Então vamos lá. Lembra também que se você gosta desse meu jeito eloquente, da aula animada, divertido e tal, lembra também que você pode adquirir cursos comigo para fazer online na sua casa, com certificado válido para todo o Brasil na Unieducar. O link também está aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Uma empresa industrial utiliza-se do custeio... Tira aqui, esse relógio está incomodando. Uma empresa industrial utiliza-se do custeio por absorção para realizar toda a sua operação de custos. Usa o custeio por absorção para realizar toda a sua apuração de custos. Considerando um fator importante, a classificação dos custos em diretos e indiretos se dá em relação a... Pessoal, questão simples de custos, mas que visava tentar confundir você com alguns conceitos. Deixa eu pegar aqui a minha colega canetinha, que vocês já conhecem tão bem. A questão tenta confundir vocês com alguns conceitos. Que conceitos são esses? Na hora de ratear, considerando um fator importante de classificação, os custos diretos e indiretos de produção. Como é que eles são classificados? É pela atividade, pelos produtos, pelo departamento, pela quantidade produzida ou pela disponibilidade. Vamos ver aqui questão assertiva por assertiva, só lembrando que a classificação dos custos ela é dada em relação ao produto e em relação ao volume de produção. Em relação ao produto, nós temos classificação direto e indireto. Em relação ao volume de produção,
nossa classificação pode ser fixa ou variável. Então, dizer que uma classificação de custos, levando em consideração o volume de produção, é indireto, está errado. Essa relação não existe. Assim como dizer que a classificação de custo de um produto pode ser fixo, essa relação também não existe. Para custos, quando se olha para os produtos, as classificações são direto e indireto. Quando se olha para o volume da produção, as classificações são fixo e variável. A classificação de custo direto e indireto se dá em relação ao produto. Se o custo é atribuído diretamente ao produto, ele é um custo direto. E se precisa de algum critério de rateio, por absorção, por exemplo, ele é um custo indireto. Então, nessa questão aí para a gente vai lá marcar tranquilo e calmo, letra B de bola, que é a classificação de custo de direto e indireto se relaciona a produtos. Lembra, o que se relaciona com a quantidade produzida é a classificação de custos fixos e variáveis. Classificação de custos em fixos e variáveis. Não vai trocar os conceitos na hora da prova, não. Vamos lá, mais um. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes gastos mensais. Aquisição de matéria-prima no período, 25 mil. Comissão devida aos vendedores pela venda de produtos no mês, 5 mil reais. Tributos sobre o lucro, 2 mil reais. E imobilizado adquirido a prazo, 60 mil reais. Considerando as terminologias utilizadas em custos, assinale a opção correta. A questão visa que você consiga identificar corretamente. Deixa eu ajeitar aqui a mesinha que foi motivo de muita preocupação do pessoal. Aí agradeço a todo mundo que se preocupou com a mesa, mas a mesinha aqui digitalizadora está funcionando bem. O problema não era a mesa, era o programa aqui, que eu estava usando em 2 telas, a placa de vídeo não estava aguentando. Então, olha só. Quer que você classifique? Em relação a custos, a gente vai ter as noções de investimento, investimento, despesa, custo. É só isso mesmo? Investimento, custo, pronto. Ele quer que você saiba classificar o que é investimento, o que é custo, o que é despesa. Pergunta rápida. Compra de material para estoque é o quê? Investimento, custo ou despesa? Vamos lá. Despesa. Todo o esforço financeiro realizado para a consecução do negócio. Custo. Todo o esforço financeiro para a geração de um produto ou para a comercialização de produto e serviço. Investimento. Tudo aquilo que agrega ao meu patrimônio. Tudo aquilo que agrega ao meu patrimônio que pode ser ativado. Então, a compra de material para estoque é investimento. O consumo desse estoque no processo produtivo é um custo. E a comissão paga ao vendedor lá na loja que vender esse produto é uma despesa. Então, compra do material agrega valor ao meu patrimônio, é investimento. Processo produtivo, consumo do material, custo. E despesas com pagamento de comissão a vendedores é despesa. Então, olha só. Aqui eu já respondi a primeira. Aquisição de matéria-prima, então você já sabe que é um investimento. Tributos sobre o lucro imobilizado adquirido a prazo e comissão devida a vendedores. Comissão de vendedores eu acabei dizendo já é despesa. Você pode ficar na dúvida desses aqui. De tributos sobre lucro e imobilizado a prazo. Mas imobilizado a prazo também é para ser o quê? Imobilizado a prazo, aí será que é investimento? E aí, tal. Vamos fazer o seguinte, antes de você tentar dirimir essa dúvida, vamos avançar aqui para alguns conceitos. Custo, gasto relativo a bens e serviços utilizados na produção de bens ou serviços. Investimento, gasto ativo, e a palavrinha da vez é essa daqui, gasto ativado, em função de sua vida útil ou benefício atribuído a futuros períodos. E despesa é bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas, no esforço da realização do negócio. Então, para a gente aqui, a gente vai ter qual a opção correta? Quanto a gente já chegou à conclusão de que tinha investimento? A aquisição dessa matéria-prima aqui. E chegamos à conclusão também que era investimento quanto? Era investimento o imobilizado a prazo. E também chegamos à conclusão, tínhamos chegado não, né? Acabei entregando. Comissão de vendedores a gente sabia que era despesa. Aí o tributo sobre lucro, você fica, tributo sobre o lucro.
é despesa, é custo. Tributo sobre lucro é um gasto ativado? Não pode ser investimento. Tributo sobre lucro agrega valor no processo produtivo? Também não, então não pode ser custo. Tributo sobre o lucro é só despesa. Então nós temos de investimento 25,60 dá 85 e de despesa 5.000 com 2.000 dá 7. Onde é que tem aí? Olha só, letra C. Total de investimentos 85.000 e total de despesas 7.000. Professor, essa questão não teve custos? Não, não teve custo, porque nenhum desses valores aqui foram consumidos no processo produtivo, consumidos para gerar um produto ou prestar um serviço. Então, não tem custo aqui. Vamos para outra. Um posto de combustível comercializa por mês aproximadamente 100.000 litros. O posto comercializa aproximadamente 100.000 litros de etanol. Em determinado momento, constatou um índice de evaporação de 0,5 desse produto. Então, eu vendo 100.000 litros, só que tem uma parte que está evaporando. Ou seja, eu estou perdendo isso aí. O Conselho Nacional de Petróleo considera, o Conselho Nacional de Petróleo, professor, a questão cobrou. Conselho Nacional de Petróleo considera normal um índice até 0,6% de evaporação. Dessa forma, a gente pode estabelecer o quê? Que nessa questão, a evaporação, ela está dentro do... O que eu ia escrever aqui? Essa evaporação está dentro do normal. Evaporação está dentro do normal. Evaporação dentro do normal. Então, a evaporação está dentro do normal. Vamos continuar? Segundo a NBCTG 16 estoques, o valor decorrente da evaporação é considerado... Vamos lá. Ele pergunta, é um desperdício? É um passivo a ser reembolsado? Primeiro, vamos eliminar as impossíveis. É desperdício e não pode ser contabilizado, exceto por determinação judicial. Galera, se o contador fosse precisar entrar na justiça para contabilizar ou deixar de contabilizar alguma coisa, a gente não fazia nada. Então, eu estou errando para me enquadrar aqui hoje. Segundo, um passivo a ser reembolsado pelo fornecedor, visto que a evaporação é considerada, é conhecida até pelo Código Tributário Nacional. Um passivo a ser reembolsado? Quem é que vai reembolsar a evaporação? Por favor, não faz o menor sentido isso. Letra C, uma perda de operação descontinuada e só pode ser contabilizada no período em que for formalmente confirmada a evaporação por meio de medição. Perda de operação descontinuada, está muito complexo isso aqui para alguma coisa, então está estranho. Letra D, aqui vamos botar um pontinho que no mínimo está estranho. Letra D, uma redução no resultado do período, visto que a evaporação é considerada normal e deve ser baixada no estoque periodicamente. Uma redução no resultado do período, ou seja, uma perda, um prejuízo. Visto que a evaporação é normal, já vimos que ela realmente é normal, e deve ser baixada do estoque periodicamente. Me parece razoável aqui, Mas vamos aqui a algum conceito. O que é que fala sobre perdas que ocorrem no processo produtivo? São contabilizadas da seguinte forma. Perdas normais da produção são consideradas parte do custo dos produtos. E perdas anormais vão direto para o resultado do período. Mas aqui eu estou falando da perda no processo produtivo, tá? Perda normal na produção é custo. Perda anormal no processo produtivo vai direto para o resultado. Mas a questão já fala, o produto já está acabado, já está sendo vendido. É uma questão que já traz o produto... Peraí que eu mexer aqui no microfone, tá? É uma questão que já trata do produto acabado, então não há que se falar aqui em perda no processo produtivo. O produto já está acabado, já está sendo comercializado. Então, o etanol deve ser vendido ao cliente do posto e não usado na fabricação de outros produtos. Não está no processo produtivo. As perdas em produtos acabados, sejam normais ou anormais, vão diretamente para o resultado. Não tem o que fazer mais.
Não é investimento, não dá para ser custo, porque o processo já está acabado, o produto já está acabado, e como é já na comercialização com o produto acabado, indo diretamente para o cliente, você vai lançar direto no resultado do exercício. Dessa forma, nós temos que essa perda, ela é redução do resultado do período, visto que a evaporação é considerada normal e deve ser baixada do estoque periodicamente. Show? Vamos para mais uma. Sobre a contabilidade aplicada ao setor público. Agora, a gente viu umas de custo, vamos ver de público agora. Sobre contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade aplicada ao setor público é ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informação os princípios fundamentais de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público. É aquele tipo de questão, né, linda, perfeita, bonitinha. Então, eu vou logo botar um Vzinho aqui, porque eu acho que está certa. As demonstrações contábeis são as demonstrações contábeis das autarquias. Deixa eu me... Cadeira incomodando aqui as costas. Deixa eu ver quanto tempo já está. Também. As demonstrações contábeis das autarquias devem seguir aos padrões estabelecidos pela Lei 6.404 de 76, desde que não dependam de recurso do Tesouro para seu funcionamento. Aí você... Demonstração de autarquia pela Lei 6.404. Qual é a lei que fala de direito financeiro no Brasil e que apresenta informações sobre demonstrações contábeis do setor público? É a Lei 4.320 de 64. Essa daqui, então, eu acho que não está certa. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Me parece interessante que a Fazenda Pública acompanhe todo o consumo dos recursos públicos e do patrimônio público. Então, para mim, esse aqui eu acho que está verdadeiro. O exercício financeiro coincide com o ano civil e, considerando o regime de competência, pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas. Aí vamos lá, essa aí começou certo. Dizer que exercício financeiro coincide com o ano civil, conforme estabelece a Lei 4.320, está certo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ocorre que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas, que também está disposto na Lei 4.320, não segue o regime de competência, não segue, segue um outro regime. Vamos ver. Pela Lei 4.320, então, o item 1 está certo, lemos, né, chegamos à conclusão de que está correto, literalidade, beleza, certinho. Já o item 2 está errado, porque as demonstrações contábeis das autarquias, até falamos isso aqui, ó, são pela Lei 4.320, e não tem essa de autarquia que não depende de recurso público. A autarquia é a administração indireta, que é constituída para exercer atividades onde o Estado não quer ou não pode chegar diretamente. A terceira assertiva, também chegamos à conclusão que está correta, bate com o que foi colocado aqui, está certinho. Aí a última, que é a nossa celeuma do momento, já aqui está errado, ó, porque segundo o artigo 34 da Lei 4.320, até que beleza, exercício financeiro coincide com o ano civil. Mas o erro está na segunda parte, porque saiba que atualmente existem dois regimes. Aí aqui eu chamo de regime orçamentário, mas você pode encontrar nos livros o chamado regime misto, dizendo que é de caixa para as receitas e empenho para as despesas. Eu não costumo dizer que é de caixa para a receita, porque a lei considera a despesa arrecadada. E a arrecadada ainda não é recolhimento, ainda não entrou no caixa da União. Então eu chamo regime orçamentário, que é o regime que obedece à lei. Receita arrecadada, despesa empenhada, já se considera como executada. Já no regime patrimonial ou regime de competência integral, nós temos que o fato gerador da receita, lançamento, consideraremos aí a receita executada. O fato gerador da despesa, a liquidação, que é o momento em que o fornecedor cumpre a sua parte na execução da despesa pública. E aí então que a despesa será reconhecida. Nós temos então que esse item 4 está errado. Corrigindo o item, nós ficaríamos com, considerando o regime de orçamento, o regime orçamentário, não é de orçamentário,
considerando o regime orçamentário, pertencem, tal. Aí estaria correto, tá? Então aqui, se a gente considerou certo só A1 e A3, ficamos com letra C, apenas 1 e 3 estão corretas. Então vamos lá. Assinale a opção correta a respeito dos princípios orçamentários. Só um minutinho. Molhar a garganta, né, que é necessário. Eu estou gravando esse aulão num tiro só, eu não vou ter muito tempo para editar, então vai assim, bebendo água. Aproveita você também para beber água que está precisando. Está muito nervoso, está muito nervosa estudando para o exame de suficiência, pode não estar se alimentando direito, não estar bebendo água, isso não faz bem para você. Inclusive, vocês vão encontrar no meu canal uma série de vídeos, são 29 dicas para concursos e seleções. Eu já vou dizendo que essa lista não é lista infalível, ela não é lista dessa galera aqui, 10 passos para o sucesso, eu detesto esse tipo de abordagem. São 29 dicas de coisas simples, práticas simples, que você pode exercer no seu dia a dia e que vão colaborar com o seu resultado. A curto prazo não, a médio ou longo prazo. Esse negócio de estudar, passar sem estudar, comigo não cola não, tem que estudar muito. A bunda tem que ficar quadrada, de tanto tempo você vai ficar sentado numa cadeira estudando. Quanto mais quadrada a bunda da pessoa na rua, mais tempo ela passou sentada estudando. Então, o que a gente tem aqui na playlist são 29 dicas que podem colaborar com a sua preparação e aprovação para exames, tá? Então, confere, tem dicas de estudo, a playlist aqui. Então, vamos lá. O PPA segue o princípio da periodicidade e o seu orçamento é definido bienalmente. Então, qualquer estudante que tenha visto razoavelmente o PPA sabe que o PPA dura 4 anos e não é bienal. Então, a letra A já foi. Letra B. Dado o princípio da exclusividade, cada ente federado deverá ter seu próprio orçamento. Também está errado. O princípio da exclusividade diz que a lei orçamentária apenas poderá tratar de matéria orçamentária, considerando previsão de receita e fixação de despesa. Não se aplicando a essa lei, duas exceções. A autorização para abertura de crédito suplementar e a autorização para a operação de crédito, mesmo que por antecipação de receita orçamentária. Então, essa daí não cola, porque o princípio da exclusividade não é o que fala que cada ente federado deverá o seu próprio orçamento. O que diz que cada ente federado deverá ter seu próprio orçamento e ele ser um só é o princípio da unidade. Cada ente federado, um orçamento. O princípio da unidade visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política. Olha, botar um pouquinho aqui que isso aqui eu acho que está certo. Princípio da unidade visa evitar múltiplos orçamentos. Parece correto. De acordo com o princípio do orçamento bruto, as receitas e as despesas, as receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, deduzindo-se desses somente os impostos. Se é os totais, não tem como ser deduzindo. Aqui é sem dedução. Deve constar dos seus totais sem dedução. Então a letra D está errada. A letra E. Dado o princípio da totalidade, o orçamento de cada estado deverá conter todas as receitas e despesas de seus órgãos mantidos pelo poder público. De acordo com o princípio da totalidade, o orçamento de cada estado deverá conter todas as receitas e despesas dos seus órgãos mantidos pelo poder público. Aí pega, né? Porque essa totalidade aqui tem canto que o pessoal entende como universalidade. Aí pega. Vamos discutir aqui as questões então. Ficamos aqui na dúvida entre a letra C e a letra E. Se o princípio da unidade visa evitar múltiplos orçamentos, ou se o princípio da totalidade é esse que cada estado deverá conter todas as despesas em seus orçamentos. Muito embora eu ache que esse daqui é universalidade. Então vamos lá. A letra A já descartamos como errado, porque a gente já viu que PPA são 4 anos. A letra B também bateu errado, porque o princípio que fala, esse não é. Olha. Apesar de cada ente realmente possuir um único orçamento, isso não é decorrente do princípio da exclusividade. Já falamos aqui, exclusividade é outra coisa. Referido princípio estabelece que o orçamento não conterá dispositivo estranho, não terá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa.
Vamos ver a letra C. A letra C é o gabarito. O princípio da unidade determina a existência de um único orçamento, tal, evitando assim. Se o princípio determina que só pode ter um, é porque visa evitar que tenha vários. Dessa forma, então, todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício deverá integrar um único documento. E aqui na esfera federal a gente tem a LOA, de toda a unidade federativa. E cada unidade federativa tem a sua também. A letra D, vimos que está errado porque o orçamento bruto, ó, vedado qualquer dedução. E a letra E está errado porque o princípio da totalidade, ele é sinônimo de quem, ó? De unidade. E o conceito que está aqui na letra E, ó, o conceito que está aqui, que o orçamento de cada estado deverá conter todas as receitas e despesas, isso daqui é o princípio da universalidade. Universalidade. Então, nosso gabarito é letra C de casa. Estou com um incômodo nos olhos, deve ser sono. Passei a noite todinha produzindo coisa para vocês, vai tá aí o que dá, a professor ficar morrendo de sono. Então, se concentre no conteúdo, não se concentre na minha cara de cansado. E se você gosta do material, gosta dos vídeos, gosta de tudo, lembra que você pode adquirir cursos online comigo, fazer dentro da sua casa, contabilidade pública, orçamento público, administração pública e muito mais. Basta acessar o link aqui da descrição no meu site, na aba Meus Cursos. Show? Vamos lá. Em um contrato de prestação de serviço firmado entre empresa privada e órgão da administração pública direta, a autoridade competente, após verificações pertinentes, certificou na nota fiscal apresentada pela empresa a prestação do serviço. Certificou na nota fiscal a prestação do serviço. Mediante, deu ateste, que é confirmação da realização do serviço. Isso daqui no setor público é a chamada liquidação da despesa. As informações prestadas nessa situação hipótese se referem ao estágio de execução da despesa? Tá, já respondi. Mas para não perder a viagem, vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar das etapas da receita e das etapas da despesa. Lançamento, sendo bem objetivo. Lançamento você pode ver na Lei 4.320 e pode ver no Código Tributário Nacional. Lançamento é o momento que o ente público identifica o devedor, quanto deve e por que deve, e inscreve o débito deste. É o lançamento da receita pública. A arrecadação é a hora que você vai lá e paga o seu tributo, o seu imposto, né, que é um tipo de tributo, e o recurso ingressa na instituição financeira, um banco, por exemplo. E o recolhimento é o momento em que o banco repassa o valor para o ente público. Fazendo uma analogia simples. IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotivo. No começo do ano, no início do ano, os estados lançam os valores de dívida de débito de IPVA para todos os proprietários de veículos. No momento que o estado reconhece o valor que cada um está devendo, é o quê? É o lançamento. Na hora que você pega o seu carnezinho do IPVA e vai até um banco fazer o pagamento, isso é a arrecadação. Mas não acabou o estágio da receita, porque você pagou o boleto no banco, mas você não está devendo o IPVA para o banco, você deve o IPVA para o estado. O recolhimento é o momento que o banco pega o dinheiro que você depositou lá para pagar essa dívida e transfere para o estado, transfere para uma conta chamada conta única, baseada no princípio da unidade de caixa, unidade de tesouraria. Todo recurso público deve tramitar apenas por uma conta única. Se pode ter algumas contas correntes separadas, mas todos os recursos têm que passar pela conta única, entrando ou saindo, para que haja o devido controle dos valores financeiros. Já na despesa nós temos o empenho. O empenho pela Lei 4.320 é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não do implemento de uma condição. Já, o que é o empenho? O empenho, trocando em miúdos, é a reserva do recurso. É pegar uma parte do recurso orçamentário, dizer a quem eu vou pagar, quanto eu vou pagar e por que eu vou pagar. Se o lançamento é a identificação de quem, por que e quanto me deve, a despesa é a identificação de a quem, por que e quanto eu devo, sendo apenas a reserva do recurso. Na liquidação, é o momento em que o fornecedor presta a parte que lhe foi exigida e passa então a fazer jus ao pagamento. O fornecedor cumpre a parte dele e faz jus a receber o pagamento.
E pagamento é pagamento mesmo. Pagamento é pagamento, é pagar. Depois é botar o dinheiro na mão da pessoa. Fazendo também uma analogia, imagina que um órgão público vai comprar uma geladeira. Primeira etapa da despesa pública, o órgão vai, claro, antes tem que ter havido uma licitação e tudo, mas o órgão vai fazer o empenho de uma geladeira. Vai estar lá, devemos à loja Márcio de Souza Móveis e Eletro a quantia de R$1.000 por uma geladeira. Só que a geladeira ainda não foi entregue. A geladeira não foi entregue. Por isso que o empenho é só a reserva do recurso. A liquidação é no dia que o carregador da loja encostar o caminhão no órgão e entregar a geladeira. No dia que ele entregar a geladeira, a despesa é liquidada. E por fim, depois que ele entrega a geladeira e que um servidor público dá o atesto, que é o momento em que um funcionário competente com autoridade para tanto, carimba lá a nota, carimba o documento comprobatório e diz: o prestador que tinha sido indicado aqui no empenho cumpriu a parte dele, já pode liberar o faz-me rir, o cascalho, a bufunfa, o dinheiro, seja lá como for. Então, empenho é reserva, liquidação é verificação do direito adquirido e pagamento é pagamento. Show? Revisamos bem aqui as etapas da despesa pública e da receita pública, né? Nesse caso, então, a gente tem a situação de uma liquidação. Mas aí a gente já tinha chegado a essa conclusão quando leu, tá? Vamos seguindo? Assinale a alternativa que estabelece corretamente as características de moral. Rapidinho. Moral e ética. Moral é um valor social que muda com o tempo com maior facilidade. Ética são valores internos, princípios, são características intrínsecas que você exerceria mesmo que ninguém estivesse vendo. Então, moral. Moral é aquilo que a sociedade impõe que seja conduta adequada a todos que participam da sociedade. Ética é o seu conjunto de valores, construídos, claro, com base na moral, mas que dizem respeito a você. Então, o que é um cenário moral e o que é um cenário ético? Eu vou usar o mesmo exemplo, uma carteira. Você está num estabelecimento, num restaurante, e algum cliente deixa cair a carteira. Ele deixou cair a carteira, você viu, ela caiu do lado do seu pé. Muito dinheiro dentro, deu para ver que a carteira estava estufada, um monte de notinha de R$100, coisa que eu não vejo faz tempo, inclusive. Um monte de notinha de R$100 lá na carteira estufada. Sabe aquela carteira bonita do dia do pagamento? Estufada assim a carteira. Caiu no seu pé. Você olha para o lado, olha para o outro. Outros clientes também viram, Aí você pensa, pegar ou não pegar o dinheiro da carteira? Essa decisão é uma decisão moral ou uma decisão ética? É uma decisão moral, porque você estava sob o julgamento dos outros. Então você pega a carteira e devolve à pessoa. O que seria esse mesmo caso num cenário de valores éticos? Você vem passando por uma rua e encontra uma carteira caída ali pertinho da sarjeta, pertinho de onde corre o esgoto. Ou corria, se tiver saneamento, não corre mais. Você pensa, aí abre a carteira, tá lá mais dinheiro do que na primeira, porque esse cara tem mais dinheiro ainda. Você vê lá que tem um documento, tem um telefone, um número de telefone, tem um cartãozinho, o cara é vendedor e tal. Você olha, ninguém tá lhe vendo. Ninguém viu você. É só você e a carteira no meio da rua. Pegar ou não pegar o dinheiro da carteira não é mais uma decisão moral, é uma decisão ética, é uma decisão com base nos seus valores. Então, a moral, ela meio que se sobrepõe à ética, porque quando você está sendo julgado pelos outros, você dificilmente faz aquilo que você gostaria realmente de fazer, porque você tem que obedecer aos valores que a sociedade impõe. Já quando você está sozinho, seja na rua encontrando uma carteira, seja sozinho no banheiro da sua casa, sozinha no seu quarto à noite, numa sexta-feira escura, o que você faz na sua intimidade só diz respeito aos seus valores éticos. O que você faz na rua, com medo do julgamento alheio, é valor moral. Mas vamos então para cá. A moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética comportamental, definida em regras constitucionais. Pelo que eu falei, você já sabe que isso aqui foi uma viagem, né? Nada com nada. Letra B. Entende-se por moral um conjunto de regras consideradas válidas para uma maioria absoluta, que valem-se dela
para impor conduta ética aos demais cidadãos. Dessa questão aqui, eu acho que eu só não gostei do impor. Porque você ainda assim pode fazer ou não. Você podia ir no restaurante pegar a carteira, ah, que se foda, vou pegar o dinheiro, pau no cu de todo mundo, eu vou ficar com dinheiro para mim e sair correndo. Então a sociedade não impõe. Você não é obrigado a fazer. Claro, você vai ser muito julgado, assim como eu estou sendo julgado agora por usar muito palavrão de uma vez só. Mas é um valor, eu estou sozinho aqui. Aí, olha a nossa vibe aqui. Eu estou sozinho. Seria um valor ético ou eu tenho que considerar moral? Porque você está me vendo aí. Vale o quê? Umas 2 ou 3 garrafas de vinho e uma noite muito proveitosa de conversa. Mas a gente não tem tempo para isso por enquanto. Então a letra B eu acho que está errada por conta desse negócio de impor. A moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Ela norteia os valores éticos na administração pública. Parece bacana. Essa daqui eu vou colocar assim, um Vzinho pequenininho, porque eu acho que é. A moral é mais flexível do que a lei, por variar de indivíduo para indivíduo e afeta diretamente a prestação de serviços por criar condições para a ética flexível no atendimento à necessidade básica da população. Eu achei meio viajado aqui, sabe? Dizer que a moral varia de indivíduo para indivíduo que varia a ética. Ética confunde-se com moral como um dos parâmetros para avaliação do grau de desenvolvimento de determinada sociedade e, consequentemente, padronização das prestações. Dizer que ética confunde-se com a moral, dizer que elas estão tipo sinônimo, acho que não, viu? Essa C aí, por enquanto, para mim é a mais bonitinha. Mas vamos lá. A letra A está errada, moral não subordina a ética, não tem essa não. Letra B também está errada, e o erro é dizer que... tá aqui, ó, foi como eu disse. O erro é dizer que a moral não é imposta, ela exerce grande influência, mas ela não pode impor. Ó, tal função quem desempenha, ó, que você só é obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa por força de lei, princípio da legalidade. Vamos para a letra C, belezinha. A letra C a gente já tinha achado que era ela, né? Show de bola, certinho. A letra D, vimos também que não tem essa, a letra D também está errada. Falamos sobre isso, falamos quando explicamos o que é moral e o que é ética, falamos quando lemos o enunciado. E a letra E também está errada, porque moral e ética não se confundem, porque elas não são sinônimos. Então, marca com tranquilidade a letra C. Então, é o seguinte, fazer a prova de exame de suficiência é ética, é você sozinho. Pegar a carteira e esfregar na cara de todo mundo é moral, é sociedade. É uma analogia para a gente. Olha só. A NBCPG 100 estabelece que o profissional da contabilidade deve cumprir alguns princípios éticos. Das opções abaixo, qual não, aquela obsessão da Consulplan de novo, né, por questões de não. Qual não se configura como um princípio da referida norma? Integridade, objetividade, competência profissional, sigilo profissional, respeito à classe contábil. É uma questão fodida porque ela traz conceitos que... Um segundo. Pessoal, eu não vou editar não, tá? Mas assim, pronto, já deu. Já resolvi o que tem para resolver. Valeu? Obrigado. Você tomou uma aguinha? Vamos tomar uma aguinha. Aqui o que eu gosto de gravar as aulas, como eu faço aqui, porque fica menos robotizado. Sabe aquelas edições assim? Eu me sinto menos robotizado. Eu me sinto aí junto de você. Então a gente conversa, brinca, se distrai, vai para o conteúdo, conversa um pouco, volta para o conteúdo, conversa um pouco, para a aula não ficar cansativa. Eu acho que eu consigo fazer isso. Eu estou me baseando pela quantidade de joinha que vocês têm dado nos vídeos. E a gente acaba se divertindo muito, a galera está comentando muito. Agradeço demais os comentários, são sempre muito agradáveis. Os que têm perguntas eu respondo sempre que possível. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo. E aos que estão comunicando onde estão assistindo, lembra de dizer onde você está assistindo. É muito bom para mim saber de onde você está me acompanhando. Eu tenho a impressão que o Brasil todo está se encontrando aqui. Então, batemos nosso papo, tomou sua água, já tomei a minha. Vamos lá. Aí a gente vai ter que pegar o que é que está na NBCPG 100. Porque eu imagino que lá vão ter 5 itens. 1, 2, 3, 4 deve estar igual ao que está aqui. Igual. Aí tem um último item que vai estar diferente. Vamos lá. Lembrando, integridade, objetividade e competência profissional, sigilo, falei muito rápido agora. O pessoal do Sul aí, a galera de São Paulo para baixo, que lá comenta que eu falo muito rápido. Eu estou tentando policiar a minha forma de falar e falar um pouquinho mais devagar, porque
aqui na nossa região a gente fala rápido, a galera aqui é acelerada. É quente e acelerada. Integridade, objetividade, competência profissional, sigilo profissional e respeito à classe contábil. Então vamos ver o que tem na NBC TG 100. Olha só, já tem. E pelo jeito, ó, vão seguir até a ordem. Integridade, o que é integridade? Ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. B, objetividade, eu acho que bateu também aí. Não permitir que o comportamento tendencioso, o conflito de interesse ou influência indevida de outros afetem o julgamento profissional ou de negócio. Temos letra C, competência profissional e devido zelo. O que fala aí? Manter conhecimento e habilidades profissionais no nível adequado para assegurar que os clientes e empregadores recebam serviços profissionais competentes. Beleza? Competência e devido zelo. Também não é o nosso... A gente quer que não é. Letra D, sigilo profissional. Sigilo é bom para tudo, né? Sigilo é bom na vida, sigilo é bom na família, sigilo é bom com os amigos, sigilo é bom no relacionamento amoroso, sigilo é bom sempre. E no profissional também. Respeitar, aqui ele fala, respeitar o sigilo principalmente de quê? Das informações obtidas em decorrência de sua atividade profissional. E a letra E é comportamento profissional, cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que descredite a profissão. De vez em quando eu tenho a impressão de que a nossa classe é meio desunida, tem muito contador que acaba se fazendo aviltamento de honorários, se desvalorizando e isso prejudica toda a classe. É bom que a gente se una, vocês que estão chegando agora vão com certeza passar e adquirir sua carteira, por exemplo, a carteira para exercer a profissão. Vamos levantar a moral da profissão, bora estudar, galera, continuar estudando. O YouTube tem muito material gratuito bom para você que quer se manter sempre atualizado. Então estuda no YouTube, aprende, se capacita. Não vá virar um contador darfista não, que é aquele cara que só lança nota, lança DAF, folha, carteira, assina da baixa. Não, e tira pelo menos meia horinha por dia para dar uma estudada. Meia horinha só para a nossa classe crescer, melhorar e ser valorizada pelos clientes. Então, me chateio quando a galera, quando pega um contador vagabundo, contador fela da mãe, eu fico meio irritado. Já estou irritado. Vamos embarcar logo essa porra aqui, letra E, vamos para outra, que eu fiquei lembrando de uns colegas contadores que são desagradáveis. Mas vamos lá. Não é o caso de vocês, com certeza. Vocês serão excelentes contadores. Vamos lá. A norma contábil NBC-PG 200 apresenta preocupação grave com certos tipos de ameaça ao cumprimento dos princípios éticos. Existe uma ameaça conhecida como a ameaça de que o profissional já sei de tudo. Ele botou aqui um negócio e ele quer saber, quer ver? Que ameaça é essa? Que ameaça? Vamos ler então a ameaça. A ameaça de que o profissional da contabilidade não avaliará apropriadamente os resultados de julgamento dado ou serviço prestado anteriormente por ele ou por outra pessoa física ou jurídica a ele ligada diretamente ou indiretamente, na qual o profissional da contabilidade confia para formar um julgamento como parte da prestação do serviço. Então, que tipo de ameaça é essa? Ameaça de autorrevisão, ameaça de interesse próprio, ameaça de familiaridade, ameaça de defesa ou ameaça de intimação. Pessoal, rapidamente, vamos ver aqui, telefone para chocar hoje, viu? Não sei o que, dado o serviço anteriormente, eita, olha a palavrinha que a gente quer encontrar aqui. Ameaça de que o profissional não avalie apropriadamente o negócio feito por ele ou outra pessoa física e jurídica a ele o quê? A ele ligada, direta ou indiretamente. Então é um negócio que eu não vou ver, é o risco de eu não conferir o que eu mesmo fiz. Então a gente pode ser autocorreção, pode ser interesse próprio, pode ser familiaridade. Não deve ser defesa e não deve ser intimidação. É um negócio que eu mesmo fiz. Autorrevisão, interesse próprio ou familiaridade. Vamos conhecer os riscos, as modalidades de ameaça, para que a gente saiba que opção marcar aqui. Mas aqui é o que eu falei, fazendo na prova. Você tinha 5 opções, 20% de chance de acerto.
Eliminou 2 aqui que você considera desprezíveis. 3 chances. 33,3% de probabilidade de acerto. Já aumentou aqui, ó. É isso que tem que fazer na sua prova. Vamos para a NBC PG 100. É a 100 ou a 200? Opa, eu acho que veio errado aqui. Ameaça do interesse próprio. O que é ameaça do interesse próprio? É a ameaça de que um interesse financeiro, ou outro interesse influenciará de forma não apropriada. Então, no interesse próprio, tem que ficar materializado o quê? Que existe um interesse. Acho que não é o nosso caso. De autorrevisão, é a ameaça de que o profissional da contabilidade não avaliará apropriadamente os resultados de julgamento dado o serviço prestado, blá, 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 blá. Já viu que está igual, não é? Aquele negócio aqui, ó, por ele, ou pessoa a ele ligada, então já entendeu que a ameaça que a gente tem nessa questão aí é a ameaça de autorrevisão. Temos a ameaça de defesa de interesse de cliente, que é a ameaça de que o profissional da contabilidade promoverá ou defenderá a posição de seu cliente. Temos ainda a ameaça de familiaridade. A de familiaridade é aquela que, devido a um relacionamento longo ou próximo com o cliente ou empregador, o profissional torne-se o quê? Solidário. Amigos, negócios à parte. Beleza? E uma última ameaça, que é a ameaça de intimidação, é de que o profissional da contabilidade será dissuadido, será ameaçado a agir objetivamente em decorrência de alguma pressão. Ela pode ser real, direta, ou ela pode ser implícita, aparente, incluindo tentativas de exercer influência. Então, no nosso caso, a gente vai lá e com muita tranquilidade marca a letra A, é uma ameaça de autorrevisão. Seguindo, um elemento que deve ser considerado tanto no planejamento quanto na execução dos procedimentos de auditoria é a materialidade. Vamos lá, a questão é sobre materialidade. Mas esta constitui um elemento subjetivo concebido a partir de julgamento profissional. Para exercer esse julgamento, alguns referenciais devem ser considerados. Há fatores que podem afetar a identificação de um referencial para determinar a materialidade para as demonstrações contábeis. O seguinte fator não afeta tal identificação. Qual dos fatores aqui não afeta a materialidade? Ou ao menos os fatores que identificam a referência, um referencial para determinar a materialidade. É a conclusão de trabalho de auditoria anteriores, elementos das demonstrações contábeis, estrutura de financiamento da entidade, ambiente econômico em que atua, ou fase ou ciclo de vida da afastar aqui o gravadorzinho aqui, tá, da entidade. Vocês viram no Instagram, né? Eu postei aqui uma foto do estúdio, hoje está um pouquinho mais bagunçado, eu durmo aqui do lado, inclusive, está aparecendo aqui agora que eu vi, o travesseiro aqui, o encosto, aquele travesseirozinho encosto para assistir TV, está aparecendo aqui, então desconsidera aqui esse negócio, se concentra em mim aqui, foca em mim. Ele quer saber um fator que não afeta tal identificação. Identificação de quê? De um referencial. Referencial de quê? Referencial de materialidade. Então, olha só, é a conclusão de trabalho de auditoria anteriores, elemento da demonstração, tá? Aí você, professor, peraí, vamos tentar eliminar alguma coisa que não afeta, então a gente deve imaginar que tem uma lista de itens que afeta e eu quero saber o que está ao contrário. Conclusão de trabalhos de auditoria anteriores, elemento das demonstrações contábeis, estrutura de financiamento, ambiente econômico, fase do ciclo de vida da entidade. Rapaz, moça, eu acho que eu sei o gabarito, mas vamos discutir junto. De acordo literalmente com o item A3 da NBCTA 320, nós temos que os fatores que podem afetar a identificação do referencial são A, elemento de demonstrações contábeis. Então essa daí não é nosso gabarito, que a gente quer o que não é. Se há itens que tendem a atrair atenção, tal, isso está na norma, mas não está na nossa questão sendo resolvida. Vamos passar. Natureza da entidade, fase do ciclo de vida e seu setor ou ambiente econômico. Aqui já temos 3 coisas, né?
natureza da entidade, fase, ciclo de vida e setor ambiente econômico. E estrutura societária, como ela é, financiada. O financiamento, como está no enunciado. E a volatilidade relativa ao referencial. Quem é que ficou de fora? Quem é que ficou de fora? Foi a letra A. Porque a conclusão de trabalhos de auditoria anteriores não deve afetar a materialidade do trabalho de auditoria, as informações sobre materialidade. O auditor não deve se basear nos trabalhos anteriores para constituir materialidade, porque ele corre o risco de vício, de não olhar o que não foi olhado ou de olhar o que já é comumente visto. Então, o auditor tem que trabalhar com o máximo de independência e se atendo às questões que a norma estabelece como itens de informação referencial para materialidade. Entendido? Vamos avançar. Olha só, tem mais um aqui sobre auditoria. Lembro a você que está assistindo que essa revisão não está tratando todos os temas. Eu estou trazendo pontos que eu considero relevantes de algumas das matérias. Acho que aqui tem 6 ou 7 matérias, talvez 8 matérias diferentes. E eu estou trazendo aquilo que eu considero relevante para ser visto agora nos 45 do segundo tempo. Para você que quer ver aula de cada matéria separada, eu recomendo que você volte aqui na playlist e assista Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Setor Público, Gerencial, Controladoria, Matemática Financeira, Normas, Teoria, NBC. Assista todas, Auditoria e Perícia. Assista todas separadas que eu gravei lá separadinho para a gente trabalhar tudo. Aqui eu trouxe algumas questões que eu considero de um nível relativamente médio ou alto e algumas fáceis. Nível médio ou alto e que a gente pudesse discutir aqui e abordar outros pontos que eu não trabalhei com tanta relevância até o momento, tá? E o áudio deve estar diferente, porque eu tive que gravar o áudio diferente. Estou gravando aqui no microfone de lapela, porque o meu microfone oficial queimou. A vida é assim, na hora que a gente a tecnologia é muito bom, mas tem hora que ela quebra suas pernas. Vamos lá. Um auditor interno, em um primeiro momento, verificou a necessidade de fazer testes para verificação de registros, documentos e ativos tangíveis. Até aqui, beleza, só uma informação. Depois também constatou a necessidade de acompanhar a execução de procedimentos específicos, nos termos regulados pela Resolução CFC 986 de 2003, NBC TI 01. Para a consecução desses dois objetivos, deverá realizar respectivamente. O que eu preciso fazer? Ele precisava... O auditor interno, no primeiro momento, verificou a necessidade de fazer testes para verificar registros, documentos e ativos tangíveis. Ele precisava verificar alguma coisa. E depois também constatou a necessidade de acompanhar a execução. Então, de procedimentos específicos. Esses dois procedimentos, o da verificação dos registros e o de acompanhamento da execução, primeiro, é teste de observância ou é teste substantivo? O primeiro, que é verificar registro, você vai só o quê? Vai só olhar. Se você vai só olhar, é teste de observância. Não é substantivo, não é substantivo. Ficamos, então, sabendo só isso. Elimina a letra B, elimina a letra C. Mas é teste de observância. Vamos ver o segundo. Acompanhar a execução. Acompanhar a execução, pessoal, não é executar. Acompanhar a execução também é só... Um zoinho aqui. Eu sou péssimo desenhista. Um zoinho. Acompanhar a execução é só o quê? Olhar. Então também é teste de observância. Então esse daqui que fala em substantivo não pode ser ele. E esse aqui, pronto. Observância, 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 observância. Resta saber agora qual é a modalidade. Se o primeiro é investigação ou inspeção e se o segundo é inspeção ou observação. Vamos ver o seguinte, embora a questão tenha buscado a literalidade da lei, olha só, de acordo com o NBC TI 01, os testes de observância visam a obtenção de razoável segurança. Para ler o slide todo, pausa o vídeo porque eu vou passar, a gente vai comentar só a parte mais relevante da resolução da questão. Para a aplicação dos testes, temos os seguintes procedimentos. Olha o que é uma inspeção. A inspeção é verificar registro. Olha o que é uma observação.
é acompanhar processo. Ficou uma bagunça aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Com licença. Pronto. Até aqui também. Então, teste de inspeção é verificação de registro. Teste de observação é acompanhamento de processo. E teste de investigação e confirmação é obtenção de informações. No nosso caso, nós temos, então, primeiro, uma inspeção e segundo, uma observação. Inspeção e observação é letra E de escola. Marque e parte para o abraço. A respeito da auditoria independente, analisa as afirmativas a seguir. A opinião do auditor expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente em todos seus aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. Me parece show de bola essa daqui. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e as exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar uma opinião sobre a demonstração contábil. Também me parece belezinha. A auditoria em conformidade com as normas de auditoria é conduzida com base na premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança têm conhecimento de responsabilidades que são fundamentais para a condução da auditoria. Também aqui me parece tudo certinho. Tem as três corretas? Tem. Eu acho aqui que a letra E, para mim está tudo certo. Mas vamos para as análises. A primeira é exatamente isso. Já falamos, já fizemos a leitura, tudo certinho. O segundo também certinho, para a capacidade de elaborar tal, requisito ético, show de bola. A terceira poderia ter deixado você em dúvida por conta desse negócio de é preciso que os administradores tenham ciência da responsabilidade e tal. Ocorre que isso está na norma. Isso é a literalidade do item 4 da NBCTA 200, que diz que os não impõem a responsabilidade à administração ou aos responsáveis pela governança e não se sobrepõe às leis e regulamentos. Aí a partir daqui, contudo, a auditoria em conformidade com as normas de auditoria é conduzida com base na premissa de que a literalidade do que está no enunciado. E ele faz isso para quebrar suas pernas, mas acabou que as opções nem estavam tão generosas assim. Que se tivesse opção 1 e 2, talvez ficasse com mais dúvida, mas não tem. Você vem aqui e marca a letra E, que todas são verdadeiras. Com relação ao comportamento dos peritos contadores, julgue as situações hipotéticas apresentadas nos itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Um perito contador nomeado pelo juiz dirigiu ao juiz petição no prazo legal, justificando que não poderia realizar a perícia por ter relação de emprego com uma das partes. Isso é um perito bom, rapaz. Se declarou suspeito ou impedido. Isso aqui é o que a lei exige que os peritos façam. Um perito contador nomeado em juízo para atuar em uma questão relativa a uma dissolução de sociedade, após constatar que uma das partes no processo é um ex-sócio com quem teve várias discussões e brigas, inclusive foi por ele ameaçado de morte, informou verbalmente ao juiz, informou que não iria trabalhar, claro, né? Informou que iria aceitar o trabalho, pois é profissional e há anos, e garantiu que irá agir de maneira imparcial. Não, galera, tá estranho. Pelo menos se alguém me ameaça de morte, eu acho que eu não esqueço tão fácil não, viu? Não sei vocês, mas aqui eu acho que não tá certo não. Um perito contador assistente convidado por uma das partes, ao tomar conhecimento de que a parte contrária era amigo íntimo, além de compadre, comunicou sua recusa, devidamente justificada por escrito, com cópia ao juízo. Me parece também a coisa certa a fazer. Então, pela norma, se a gente for entender como a gente já respondeu aqui, vamos marcar a letra B, 1 e 3. Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, vamos fazer a leitura dos comentários da questão. Tá bom? Deixa eu só pintar isso aqui. Pronto. Então, item 1, o perito se dirigiu ao juiz e disse que se declarou impedido. Certíssimo o que ele fez. Certíssimo. O Código de Processo Civil tipifica os casos de suspeição e impedimento. Na aula específica de perícia aqui no canal, eu coloquei inclusive esses dispositivos lá, quais são os artigos.
Dá um pulinho lá para ver. Um perito contador nomeado pelo juiz, tá, aquela história do cara que diz que foi ameaçado de morte e mesmo assim vai trabalhar porque ele é profissional, só que ele agiu de maneira incorreta. Ele deveria ter se declarado o quê? Suspeito, porque amizade íntima e inimizade pública é caso de suspeição. E o terceiro, do perito, que diz que não ia trabalhar porque se recusou pela intimidade que tem com a outra parte, agiu certíssimo. Ficamos então com 1 e 3, letra B, como nosso gabarito. Vamos lá. De acordo com a NBC PP 01, perito contábil em relação... Peraí, que horas são? Só para conferir. Tá. Perito contábil em relação ao levantamento dos honorários e execução dos honorários periciais, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, prazo e a forma de recebimento, entre outros fatores. Esse item 1 aqui me parece belezinha. Item 2. O perito contador deve requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para o custeio da despesa durante a realização do trabalho. Ele não está pedindo para adiantar o dinheiro para fazer alguma coisa de foro íntimo, pessoal. Ele está pedindo dinheiro para usar na perícia, porque algumas perícias exigem viagens, contratação de pessoal, algumas perícias são muito caras. Então aqui o perito está pedindo ao juízo que libere parcialmente um valor dos honorários para custear a despesa. Me parece razoável. E o terceiro, os honorários periciais fixados ou arbitrados e não quitados podem ser executados judicialmente. Executado judicialmente quer dizer cobrar na justiça, pelo perito, em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. Esse aqui também me parece... Tem 1, 2 e 3, certo? Tem. Eu acho que as 3 estão certas. Vamos analisar comigo então como é que tá. Olha só, a primeira alternativa, certíssima. Item 33 da NBC PP 01. Item 02, certíssimo também. Aliás, afirmativa 2 também certo, porque é o item 38 da NBC PP 01. E a terceira assertiva, certa também, item 39. Pegou na ordem, foi? Quase na ordem. NBC PP 01. Então, você marca letra A. 1, 2 e 3. Pessoal, lembra que eu falei que essa resolução não era daquela mastigadinha como as outras aulas, não. Eu trouxe várias questões de algumas das matérias do exame de suficiência para que a gente discuta aqui e debata coisas que eu considerei relevantes que ainda não haviam sido tratadas, tá bom? Lembrando que os slides desse aulão e os slides de todos os aulões de revisão 2019 e 2018 vocês encontram no link aqui na descrição, no meu blog, lá no www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Você vai no meu site que está aqui embaixo, vai na aba blog. A outra publicação é essa. Revisões para exame de suficiência. Show? Vamos lá, questão de matemática financeira. Eu vou pedir a você que espere um instantinho, porque agora eu vou ter que fazer um corte, porque eu vou ter que acionar aqui a HP, tá? Então, muita calma nessa hora, fica aí e segura as pontas. Galera, voltei. Então, olha só. Estamos aqui com questões agora, duas questões de matemática financeira, que eu vou responder só na HP. Lembra que eu falei? Falei muita coisa, né? Eu falei para você curtir, se inscrever no canal, mandar para seus amigos, compartilhar com todo mundo. Também acessar o site, conhecer os cursos que eu realizo EAD. Acesse o site, meu site, tem lá na aba Meus Cursos. Você pode fazer curso comigo com certificado, vale para todo o Brasil. E agora a gente vai fazer na HP. Eu não vou fazer conta nesse aulão. Se quer ver fazendo conta, assiste a aula separada só de matemática financeira e assiste o meu curso de matemática financeira para concurso. Tá nos 45 do segundo tempo? Tá. Pode ser que você ainda aprenda? Pode. Não dá para duvidar, né, disso? Então, olha só. Vamos lá. Então, eu vou ler e vou... Primeiro, ó, FIM FCLX para limpar as memórias da HP. Deixa eu botar o pontinho aqui. Pronto. Não, pontinho não é vírgula mesmo. Cadê? Deixa vírgula. Então, olha só. Uma sociedade empresária financia a compra de uma máquina de costura em 4 prestações. Olha para HP. 4N. Mensais iguais no valor de 1.654. Essa é a prestação. 1.654,
Como eu estou pagando, está saindo dinheiro do meu bolso, aperta CHS para ficar negativo. E aperta PMT, que é a parcela. Com a primeira prestação para 30 dias, beleza. Considerando uma taxa de juros composta de, eita porra, 7,66, aperta I, que é a taxa. Ah, professor, deu 7,7, é porque está arredondada para uma casa. Deixa eu botar duas casas, F2, duas casas, tá vendo? O valor presente da máquina, pessoal, já cadastrei, essa questão é tão besta de fácil. Já cadastrei as prestações que são 4, já cadastrei o valor da parcela que é 1.654 e já cadastrei a taxa. É só apertar agora PV. 5.519,97. 5.519,97 e aproximadamente cadê você? 5.520. Pronto. Se eu botar aqui em nenhuma casa, 5.520. É aproximadamente, então, beleza. Só isso. Acabou a questão. Vamos para a próxima, de matemática financeira. É irritante, né? Às vezes. Então, vamos lá. Tudo na HP. Tudo na HP. Em 31/12/2018, uma entidade apresentava as seguintes estimativas a respeito das entradas e saídas de caixa ao final de cada ano. Considerando os juros compostos de 3% ao ano, o valor presente do fluxo é... Aí aqui, os fluxos já são variáveis. Então, olha só. Eu não vou usar essa parte aqui de N, I, PV e tal. Eu tenho que usar essa parte aqui de baixo, dos comandos G. Os comandos G que acionam aqui embaixo. Então, deixa eu limpar aqui as memórias. Vamos lá. Primeiro, eu vou cadastrar a taxa. 3I é a taxa. Aí vamos lá. 2019, qual é o fluxo líquido? 102 mil. Em 2020, qual é o fluxo líquido? 10 mil. E em 2021, fluxo líquido 140. A questão facilitou para a gente já, né? Que ela fez essas diferenças aqui. Facilitou. Então eu tenho 3 fluxos de valores diferentes que têm de ser cadastrados para que eu encontre o valor presente. Me acompanha aqui, ó. Eu já cadastrei a taxa, não foi? Já. No tempo zero não tem fluxo, porque nós estamos aqui, ó. Nós estamos em 2018 e eu quero saber o fluxo referente aos anos 2019, 20 e 21. Então, no tempo presente não tem fluxo. Então, não vai ter esse aqui, ó, CF0. Tá vendo aqui? Tá com a sua HP? Olha embaixo do PV. Embaixo do PV tem CF0. CF0 é cash fluxo no tempo zero. Não tem. Não vamos cadastrar nada aí. Embaixo do PMT tem CFJ. CFJ é cash fluxo em parcelas. As várias parcelas que ainda transcorrem. Nós temos aqui 3. Então, vou cadastrar as 3. Ó. Essa questão também é muito fácil. Muito fácil. Quer aprender a mexer com HP? Acompanha o canal, acompanha meu site aqui. Primeiro, aqui no canal tem um curso de matemática financeira na HP que eu explico essa parte aqui de fluxo de caixa alternados bem direitinho, lá pela aula 8 ou aula 9. E vou agora, segundo semestre de 2019, também lançar um curso de matemática financeira na HP. Recomendo que você faça, seja para o exame de suficiência, seja para você que é bancário, seja para você que trabalha com finanças, seja para você que só quer usar a calculadora foda na frente dos seus amigos para somar a conta do bar. Eu somo as contas do bar. Contador, quando sai com os amigos para beber, é sempre quem faz a conta, né? Eu somo a conta do bar com HP, um aplicativo que eu tenho no celular. A galera fica, é foda, HP, não sei o quê. Facinho de usar, galera. E eu posso te ensinar. Aguarda que o curso vai estar disponível ainda no segundo semestre de 2019. Então, olha só. Eu tenho 102 mil, aperto G para cadastrar o primeiro fluxo. Eu tenho 10 mil, aperto G para cadastrar no CFJ o segundo fluxo. E eu tenho 140 mil, aperto G para cadastrar no CFJ o terceiro fluxo. Acabou a questão. Ele quer o quê? O valor presente. Como você cadastrou os comandos G embaixo, a sua resposta vai estar lá em cima. Olha esse botãozinho aqui, ó, NPV, que é o novo valor presente, o New Present Value. Aperta F, aperta aqui no botão que está no NPV e encontra o quê? R$ 236.584,92.
Marca quem? Marca a letra B, R$ 236.534,92. Só isso. Galera, acabou. Chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado dessa aula de revisão. Volto a dizer, se você não viu questão de matérias que você queria, assiste as aulas específicas que lá eu já trabalhei. Para esse aulão, eu quis trazer umas questões diferentes de algumas das matérias que costumam complicar mais a vida da galera. Porque é reta final. Não adiantava na reta final aqui eu jogar um monte de questão de CPC, um monte de questão de teoria. Essas vocês estudam muito. Quase todas as cadeiras da faculdade trabalham contabilidade geral, teorias e normas. Quase todas as cadeiras. Mas aí a cadeira de pública às vezes é mal dada, a cadeira de perícia é mal dada, a de auditoria às vezes é mal dada, a de matemática financeira quase sempre é um inferno. Então eu quis trazer aquelas questões daquelas matérias que costumam ser as pedras no sapato. Porque o curso quase todo vem contabilidade geral, o curso quase todo. E por isso que ele é metade da prova. Para cá eu trouxe questões de disciplinas que não são tão trabalhadas assim, que são relevantes, porque elas juntas deve cair em torno de umas 20, 21 questões das matérias que a gente trabalhou aqui. A maioria, sim, ainda é de contabilidade geral, normas e teoria, mas essa daí você já estuda mais, tá? Então, espero ter contribuído com sua formação. Deixa eu limpar esse HP aqui, que eu tenho um pouquinho de toque. Deixa eu limpar aqui, pronto. E desejo desde já boa prova, desejo que você se saia bem, desejo o seu sucesso e estou torcendo por vocês, tá? Forte abraço e bons estudos.